Oi, gente linda da Pro, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Tomara que sim, né, gente? Então, hoje nós vamos lá para a nossa aula de história, tá? A gente vai fazer uma coisa diferente. Hoje a Pro vai colocar só aula de história, porque assim a gente vai terminar história hoje, tá bom? Aí vocês vão ter mais tempo para se dedicar a essas atividades. E na semana que vem eu coloco só geografia, né? Aí a gente também termina. Então, aos pouquinhos, a gente vai começar a terminar uma matéria por vez, até chegar o ponto que a gente vai estar só com o último caderno e vai se dedicar só a esse último caderno, né? Para a gente fechar o nosso ano com chave de ouro, tá bom? Então, hoje não tem tanta lição, é que tem mais assim desenho para fazer. E desenho eu sei que é trabalhoso, demora, né? Tem gente que gosta de caprichar muito. Vocês são assim muito caprichosos, muito criativos na hora de fazer uma cena, né? Então é um pouquinho mais demorado. Mas também não precisa fazer todos os desenhos hoje, não, gente. Vocês podem ir dividindo. Ah, vou fazer um desenho hoje, vou fazer um outro desenho amanhã, tá bom? E assim a gente vai terminando aos pouquinhos as matérias do caderno 3, para a gente poder se dedicar só ao último caderno, tá bom? Então, nós estamos na página 195, né, de História. A menininha tinha falado, né, no final da outra aula, a tecnologia, além de trazer mudanças no modo de vida, também traz impactos ambientais. Leia a reportagem a seguir. Tem história na notícia. Jornal História informa. Extra, extra, extra. A ação do homem causa impacto ambiental. Os seres humanos, desde tempos pré-históricos, atuam no sentido de transformar o meio natural em que vivem. Nós já vimos muito isso em toda a nossa matéria, né, de História e Geografia. E como o homem vai modificando o ambiente, né? Aquele ambiente que era completamente natural, só tinha coisas que já estavam na natureza, o homem modifica. Com o passar dos séculos, desenvolveram técnicas cada vez mais avançadas para garantir não só as necessidades de suas populações, mas também o seu poder e domínio sobre outras áreas. Ainda hoje existem, né, alguns países que têm guerras para dominar áreas, né, dominar territórios. Antigamente também tinha isso, né? De domínio de uma área, de um território. Então, o ser humano ele não faz mudanças no ambiente só para ele poder viver naquele ambiente. Ele também usa esses territórios como poder, né? Ah, eu vou dominar, às vezes com guerras, né? Tem esse domínio de áreas, de territórios, e também para exercer o poder. Dessa forma, tais técnicas tornaram-se realmente complexas, né? Bem difíceis, e mantinham a necessidade de utilização e transformação da natureza. Assim, é evidente que existe um vínculo entre natureza e ação humana, ou seja, entre o espaço natural e o espaço geográfico, aquele que já foi transformado, né? E também o que é delimitado, né? Que é isso que a geografia também trata. Muitas vezes os seres humanos exploram além da conta a natureza, provocando profundas alterações sobre o meio natural. Quando áreas inteiras de floresta são devastadas,
ou quando rios são profundamente poluídos, observa-se o impacto da sociedade sobre a natureza. Portanto, mais do que simplesmente consumir a totalidade dos recursos naturais e agredir a natureza de forma desenfreada, a humanidade precisa desenvolver técnicas sustentáveis de melhor aproveitamento desses recursos. É o que a gente sempre fala, né? O ser humano vai retirando o recurso da natureza, vai retirando, vai retirando. Vai chegar um dia que vai acabar. Então, a gente tem que viver de uma forma sustentável, começar de uma vez por todas, né? Colocar isso na nossa prática de vida, de reciclar os materiais, né? Então, não precisar mais tirar, por exemplo, a areia da natureza para fazer o vidro. Vamos reciclar os vidros, né? Já não usa mais um vidro que comprou azeitona, que comprou geleia. Então, vamos mandar ali para reciclagem, eles vão usar esse mesmo vidro, eles vão triturar, depois eles vão transformar em um vidro novo. Não precisa ficar indo tirar recursos da natureza toda hora, tá? Tem recursos que são renováveis, eles se renovam na natureza. Tem recursos que não são renováveis. Você está tirando e não vai crescer de novo, nada disso. Está retirando e está deixando a natureza sem esses recursos. Vai chegar uma fase que o ser humano vai precisar disso, né? Então, a gente tem que ter um consumo das coisas, um consumo consciente. Tá? E não pode ficar afetando tanto a natureza. Olha o que está acontecendo, né, na Mata Atlântica, né? As queimadas, as devastações. Isso daí é uma tristeza muito grande, né? Os animais morrendo, os animais com aquelas patinhas queimadas, os animais perdendo seu habitat natural, e tudo isso em nome de quê? Do progresso de alguns poucos seres humanos que querem aquela área, ou para que aquela área vire pasto, ou que aquela área tenha alguma plantação, não sei como que vai ser, né, a plantação, porque aquele solo já está pobre, né, um solo todo queimado, mas para pasto ele ainda serve. Então, será que em nome disso, né, do interesse de pouquíssimas pessoas, tem que fazer um estrago tão grande com a natureza, né? A gente tem que pensar muito nisso. De que forma a ação humana causa impactos na natureza? Olha aqui, ó, uma floresta sendo devastada. Essa parte que fica agora aberta se chama clarão, né? Esse solo aqui, ele já não está mais protegido, porque as árvores, elas protegem o solo também, né? Então, esse solo aqui, ele vai ficar ressecado, pode ter erosão, né? Aquela rachadura na terra. E, tá vendo, ó? Estão cortando as árvores, abastecendo aqui os caminhões. E tá muito claro de que essa área aqui não vai ser reflorestada, né? Eles não vão plantar outras árvores aqui da mesma espécie. Então, eles só estão retirando, né? Vai chegar uma hora que não vai ter mais nada, gente. Isso não pode acontecer. A gente já viu nas nossas aulas de ciências a importância de uma árvore, né? Tudo que ela oferece para a gente. Então, de que forma a ação humana causa impactos na natureza? A ação humana pode levar à destruição das matas por meio do desmatamento, né? Quando são cortadas
um grande número, um absurdo número de árvores, isso que é desmatar. Também pode levar à destruição por meio das queimadas. Vocês viram nos noticiários, né? Uma floresta faz 2 meses que está sendo queimada. E até mesmo quando se constrói de forma desordenada nas encostas aí das florestas. Então, às vezes, a população não tem onde morar, não tem como pagar um aluguel, elas vão assim, pertinho das florestas, nas encostas, começam a construir as casas delas de uma forma nada segura, né? Porque elas nem têm, às vezes, o material adequado e também não pode construir perto de floresta. Mas tudo isso é por causa da necessidade da pessoa naquele momento. Ela não tem condições de morar em nenhum outro lugar. Então, o que pode ser feito para que isso seja evitado? Esses problemas, eles podem ser evitados por meio de fiscalização do governo. Então, o governo tem que ter fiscais aqui, ó, às vezes drones, às vezes helicópteros, né? Pequenos aviões. E também pessoas em terra. Tem que ter fiscais para não deixar essas pessoas aqui entrarem na floresta e devastarem, tá? E também tem que ter políticas sociais públicas que atendam à sociedade em relação à moradia. Então, essas pessoas que não têm condições, né, de terem uma casa, elas têm que ser atendidas pelo governo, né? Tem que ter algum projeto social para que essas pessoas consigam ter a casa própria delas. O que não pode é ficar construindo em morros, perto de encostas de florestas, tá? Porque essas construções nem sempre são seguras e, claro, que também podem prejudicar a natureza, tá? Porque essas pessoas, elas vão viver ali, elas teriam que ter esgoto, né? Todo um saneamento básico. Onde que elas vão fazer as necessidades delas, né? Tudo isso começa a contar. E aí vai afetando a natureza também. Então, as coisas são bem complexas mesmo, são bem difíceis de serem resolvidas. Para isso, precisa de política, né? Os políticos precisam estar atentos a todos esses problemas. O trabalho infantil. Trabalho escravo, trabalho assalariado, né? É quando se recebe um salário por aquele trabalho que você desenvolveu, exerceu. Mudanças no mundo do trabalho, tecnologia. Quantas mudanças ocorreram no nosso país em relação ao trabalho? Mas e o trabalho infantil? Olha aqui, gente, algumas cenas deploráveis, né? Algumas cenas que a gente nunca deveria saber nem que existiu. É uma tristeza muito grande ver cenas como essa. Uma criança no lixão, ou seja, ele fica ali mexendo naquele lixo, sabe aquele que a gente deixou ali na rua para o coletor de lixo passar com o caminhão e levar embora? Então, é aquele lixo ali, essas crianças ficam mexendo e para ver o que elas podem ainda usar, aproveitar. Tem muita gente que passa fome, pega até comida que às vezes a gente precisou jogar fora, às vezes comida azeda, comida estragada, gente. É uma tristeza muito grande, tá?
Ninguém no mundo deveria passar por uma situação dessa. Todo mundo nasceu, teve o presente, né, de ter a vida, deveria ter uma vida digna, né? Ninguém deveria passar por isso. Isso daqui se chama falta de política pública, falta de política social. Olha aqui, crianças tendo que quebrar pedra. Elas não deveriam estar nesse local agora. Elas deveriam estar ou brincando ou dentro de uma escola, estudando, né? Ou então assim, ó, em faróis, vendendo balinha. Tem aqueles que ficam fazendo malabarismo com limão, né? Muito triste, gente. Tá vendo como vocês têm que valorizar muito, muito a vida que vocês têm, né? Agradecer todos os dias pela vida que vocês têm. Porque não são todas as crianças do nosso país que têm uma vida assim. Infelizmente, essas imagens ainda podem ser vistas no nosso dia a dia. O trabalho infantil é usado desde os tempos do trabalho escravo. E ainda hoje, mesmo com toda a revolução tecnológica, está presente em grandes indústrias de sapatos, confecções, na própria agricultura, no extrativismo, e é visto pelas ruas nas grandes e pequenas cidades. Na época do trabalho escravo, os donos, né, os senhores de engenho, eles até gostavam quando os escravos tinham mais filhos. Por quê? Porque eles sabiam que aqueles filhos também se tornariam escravos, eles também iam usar aquelas crianças a partir de uma certa idade, né, também iam usar esses seres humanos para trabalhar para eles. Então, antigamente, eles até gostavam quando os escravos tinham mais filhos, porque iam se transformar em escravos também, para trabalhar sem ganhar nada. Muito triste, né? No passado, as crianças chegavam a trabalhar no campo e nas fábricas, com jornadas de 12 a 14 horas por dia, sem nenhum descanso. E muitas sofriam acidente devido à pouca idade que tinham e elas tinham que ficar manuseando ferramentas, máquinas. Então, muitas sofriam até acidentes. A proibição do trabalho para menores de 12 anos só foi determinada após o ano de 1920. Hoje, existem leis que proíbem e punem pessoas que exploram o trabalho infantil, que só é autorizado em caso de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, hoje, a partir dos 14 anos, quem quiser pode desenvolver um trabalho como jovem aprendiz, alguém que vai aprender uma profissão, e aí, é claro, vai estar aprendendo, né? E também vai estar ganhando um salário. Então, existe o programa Jovem Aprendiz, o adolescente, né? Ele já pode começar a trabalhar a partir dos 14 anos, mas ainda numa categoria de aprendiz. Mesmo assim, ele ganha um salário, tá? Olha aqui os cartazes. Lugar de criança é na escola. Diga não ao trabalho infantil. Aqui a mesma coisa, tá bom? A Constituição, gente, igual a Pro falou que existe um livrinho chamado Gramática, onde estão todas as regras de uma língua, né? Também a Constituição é um livrinho onde estão todas as leis de um país, tá? A Constituição do Brasil e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que recebe essa sigla aqui, ó, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, são as principais leis que
que protegem nossas crianças da exploração infantil em todos os aspectos, garantindo seus direitos e estabelecendo deveres entre eles. Entre esses deveres, o de frequentar a escola e estudar. Então, os governantes, eles deveriam respeitar essa lei, não deveriam deixar nenhuma criança trabalhar. Para isso, deveria ter fiscalização, né? Toda criança tem o direito de ter uma vaga numa escola pública para estudar. É claro que isso também depende do esforço dos pais, né? De matricular o filho, de levar o filho para a escola. Entretanto, mesmo assim, ainda hoje é comum aparecer denúncias contra empresas e patrões que exploram o trabalho infantil. Muitas vezes, devido às necessidades familiares, os próprios pais levam seus filhos para o trabalho com o intuito de ganhar mais uns trocados. Tem muitos pais que levam até os filhos ali no farol. Ó, você vai trabalhar nesse farol, e tem pais que são até violentos. Se o filho não trouxer uma determinada quantia em dinheiro, eles ainda apanham. Então, olha a tristeza. É uma vida assim, né, gente? É muito triste. Então, aqui, ó, estão fazendo uma campanha pelos direitos da criança e do adolescente. Aqui tem um poeminho, ó. Uma criança tem o direito de fazer o que todas as outras podem. Os direitos são os mesmos para todas. E não só alguns, são todos mesmo. Todas as crianças, sem exceção, podem e devem, sem inibição, brincar antes de mais nada. E estudar, descobrir, imaginar, perguntar, responder, conhecer, aprender e crescer. E ter chance de procurar e achar o saber. Né? Onde que a gente encontra? Na escola, encontra também na nossa casa, nas pesquisas que nós fazemos, com as conversas com nossos familiares, todas as oportunidades que nós temos de aprender. Também brincar, o brincar é muito importante para a criança, porque além de ser uma higiene mental, ela também aprende muitas coisas brincando, tá? E é claro, né, gente? Escola. Toda criança tem que estar matriculada em uma escola e frequentar as aulas. No momento, a gente está tendo aula online. As aulas online também têm que ser vistas, né? As atividades têm que ser feitas, senão como é que a criança pega experiência? Só assistindo não dá. Tem que fazer as atividades no caderno. Tudo isso é experiência para a vida da gente, tá? Agora é com você. Leia a tirinha abaixo. Aqui a gente percebe que é uma mamãe. Aqui ela tá, como ela é alta, né? Ela tá olhando para baixo. O filhinho, que é um pouco mais baixo, tá olhando para cima. A mamãe tá falando, hoje, falando pro filho, pro Armandinho. Hoje, às 2 horas, você vai lá na aula de francês, vai ter aula de francês. Às 4 horas, você vai ter futebol. Às 6 horas, você vai ter aula de música. E às 8 horas, você vai para o reforço, você vai ter um reforço lá na escola. Alguma dúvida? Aí ele falou que, eu tenho uma dúvida, sim. Que horas que eu vou ser criança? Olha só que interessante, né? Porque tem tantas atividades, que horas que ele vai curtir a infância dele, vai brincar, né? Vai se divertir. Então, eu
já conheci assim, muitos alunos que também o dia inteiro tinha atividade. O dia inteiro, gente. Chegava até na hora de ir para a escola mesmo, que é o principal, né? Esse conteúdo programático da escola, ele já não tinha mais energia para aprender, porque ele tinha tantas outras aulas durante o dia, tantas outras atividades, que aquela que ele deveria se dedicar, deveria estar com a cuca fresquinha, que era na escola, ele já estava cansado. Então, às vezes, menos é mais, né, gente? É claro que a gente seria ótimo ter uma atividade física, uma natação, que dizem que é o exercício mais completo que tem, é a natação. Tem gente que gosta de aprender uma outra língua, né? Ou então tem gente que gosta de ir para o judô, para o balé. Tudo isso é legal, é bem-vindo, só que não pode ser em excesso, tá? Para retirar toda a energia da criança e às vezes não sobra energia para aquilo que é principal, que é para estudar, né, o conteúdo programático que ela precisa e para brincar. E também a convivência com a família, né, gente, que é muito importante. Sabendo que as crianças não devem trabalhar e após a leitura da tirinha, explique o que o Armandinho quis dizer no último quadrinho, quando ele fala: "Que horas que eu vou ser criança?" O Armandinho, após ouvir uma sequência de tarefas a serem realizadas, ele questiona sua mãe a que horas ele poderá brincar. Afinal, esse é um direito dele. Jóia. Também vocês podem responder do jeitinho de vocês, tá? Ampliação dos saberes. É isso mesmo. Criança precisa ser criança. Precisa brincar, se divertir. Falamos tanto em trabalho, não é verdade? Mas todas as pessoas precisam também de descanso, de diversão. Vamos conversar sobre isso. Então, a cabeça da gente não aguenta só trabalhar, não aguenta só resolver problemas, né, o dia inteiro. Falam, viver é a arte de saber administrar problemas. Principalmente os adultos, né, gente? Nós temos probleminhas para resolver o dia inteiro. Probleminha aqui, um probleminha ali. Só que chega uma fase, assim, uma hora que a gente também quer descansar a cuca, né? Então, a gente vai ter um pouquinho de lazer. Então, o lazer é muito importante para todos os seres humanos, tá? Assim como você tem direito à educação, à saúde, à moradia, tem também direito ao lazer. É um direito de todos. Jogos, brincadeiras, esportes, ida ao cinema, ao teatro, clube, parque, praças, praias, museus, shows, fazer uma boa leitura. Tem muita gente que gosta de... o lazer dela é ficar num lugar bem gostoso, lendo um bom livro, bater papo com os amigos, entre outras atividades. Todas fazem parte de um momento de lazer. É claro que a gente está assim, se resguardando em casa, né? Fazendo essa quarentena aí, já se estendeu aí por meses, para a gente se preservar, preservar a nossa saúde, esperando a tão desejada vacina. Para quê? Para a gente voltar a fazer todas essas atividades em grupo. Enquanto não dá para fazer em grupo, a gente tenta, de alguma forma, né, ter lazer dentro da nossa casa mesmo. Há muitos anos, as formas de diversão dependiam da posição social de cada um. Por exemplo, os escravizados, eles não tinham permissão para se divertir. Eles terminavam o trabalho do dia e logo eram trancafiados nas senzalas. Olha só que vida, né, gente?
Em algumas ocasiões, após terminarem todas as etapas de produção do açúcar, os senhores de engenho permitiam aos escravizados que realizassem uma festa onde podiam dançar e cantar músicas que faziam parte lá da cultura deles, do país de origem deles, né, da África. Então, aqui, eles dançavam, né, aqui vocês veem que são alguns passos também até de capoeira, né, danças africanas. Então, era esse o momento deles de lazer, porque não demorava muito, eles tinham que ir lá para a senzala e eram trancados. Que vida, né, gente? Já os fazendeiros, os altos funcionários, os comerciantes e membros da elite, né, que é uma classe social alta, né, com maior poder aquisitivo, mais dinheiro, mais conforto na vida, eles tinham diversas formas de lazer. Frequentavam teatros para assistir à apresentação de óperas e danças, saíam para parques, jardins e assim apreciavam plantas, como também ouviam músicas tocadas por bandas nos coretos. Então, aqui passeios, né? Em jardins, em parques. Aqui, isso daqui que é um coreto, tá, gente? Em muitas cidades ainda do interior ainda existem coretos. Então, aqui, o artista, né? Ele sobe e faz a apresentação dele. E as pessoas ficam aqui na praça assistindo. Então, aqui mostra uma cena do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? Numa época antiga. Aqui é o coreto da Praça da Luz, em São Paulo. Com o crescimento das cidades, o espaço de lazer foi se modificando. E as pessoas atualmente, além de frequentarem os parques, passaram a frequentar também shoppings, onde podem desfrutar de várias formas de entretenimento. Tem muita coisa dentro do shopping, né? Não só lojas para você comprar alguma coisa que você queira, tem gente que não compra, só fica passeando, vendo as vitrines, mas tem a praça de alimentação, tem as salas de cinema, tem boliche, tem parquinho para as crianças, né? Então, tem muitas coisas para se fazer lá dentro. Mas também tudo isso vai dinheiro, né, gente? Não é como ir para um parque público, passear, brincar, jogar bola, que é gratuito. E é ao ar livre. E dá para você se movimentar. Então, cada um tem aí suas preferências. Se você perguntar aos seus avós, provavelmente eles irão contar que quando eles eram jovens, tudo era bem diferente. As brincadeiras de rua eram muito comuns e não havia jogos eletrônicos, nem existia, gente. Nada disso de computador, de videogame, nada disso. Atualmente, a internet é um dos recursos mais utilizados por todos, pois além de nos auxiliar no trabalho, nas pesquisas, na comunicação, na localização e nas compras, nos proporciona um número enorme de opções de lazer, como jogos, filmes, shows, bate-papos, entre outras coisas. Né? A gente está sabendo, lives, aulas online, né? Mas a gente também tem que tomar cuidado com o uso excessivo desses meios eletrônicos, tá? Aqui eu trouxe algumas cenas de brincadeiras que eram feitas antigamente. Jogar bolinha de gude, pular corda, jogar peteca, pular amarelinha. Essas eram as brincadeiras antigamente. E olha como, em todas elas, a gente está sempre convivendo com alguém, a gente está movimentando o corpo, tá? Coisa que nem sempre acontece hoje em dia.
Tem gente que fica com uma telinha na frente, sozinho, brincando com seres ali virtuais, que não existem na vida real. Então, não convivem com uma pessoa na vida real, na hora de brincar. E ficam parados, né? Ficam com essa posição de cabeça baixa, que se chama hoje, né? As pessoas de cabeça baixa, porque só ficam olhando para a tela, acabam tendo inúmeros problemas, porque não conseguem mais se sociabilizar, quando é para estar numa festa com muitas pessoas, essas pessoas não sabem mais nem como conversar, porque elas só ficam na frente de uma tela, sozinhas, não desenvolvem o falar, né? O conviver, não se movimentam, ficam com o corpo parado, então pode vir a obesidade, porque não movimenta o corpo, não faz exercício. Vem problema de visão, porque fica muitas horas olhando para aquela tela ela tem uma luz que não faz bem para a nossa vista. Fica com problemas de tendões nas mãos, porque fica fazendo movimentos repetitivos. Dependendo do que ela esteja assistindo, se for muito violento, pode ter problemas psicológicos também. Ela pode achar que tudo aquilo que ela está vendo, né, naquelas lutinhas, ela vai depois também poder fazer na vida real, né? E acaba desvalorizando, às vezes, a vida do outro ser humano. Porque tem muitos jogos, por exemplo, de videogame, que você só passa de fase se você atropelar a velhinha, se você matar não sei quem. Isso não é nada saudável, gente. Nada saudável. A vida real não é assim, né? Então, a gente tem que repensar muito como é que a gente está usando essa tecnologia. E é claro que enquanto vocês são crianças, quem é que tem que estar monitorando tudo isso? Os adultos. Aí olha o menininho, quem quer brincar, levante a mão. Quando eu era criança, tinha assim, ó, um que fazia assim com a mão e a gente falava, quem quer brincar, põe o dedo aqui. Aí todo mundo punha o dedo, aí alguém fechava assim. Todo mundo que ficasse com o dedo aqui fechado ia participar da brincadeira. Agora, olha aqui. Essas crianças nem mão elas têm para levantar, porque elas estão com as duas mãos segurando o celular, né? Elas não querem brincar. Elas só querem ficar olhando para essa telinha aqui, ó. Sozinhos no mundo delas. Isso não é saudável, gente. Não é saudável para a mente, tá? Não é saudável para a convivência social. E também nem para a saúde física. A gente tem que saber dosar as coisas. É aquilo que a Pro falava, tem que saber qual que é o equilíbrio. Nem o exagero para mais, nem o exagero para menos. Enfim, você está diante de uma ferramenta com que, sem precisar sair do lugar, é capaz de dar a volta ao mundo, conhecer pessoas, museus, monumentos. Essa é a parte boa, né? Mas não se esqueça que brincar com seus colegas ainda é muito mais gostoso. Observe com bastante atenção a obra do autor Ivan Cruz e procure identificar nela algumas brincadeiras antigas. Depois relacione-as no quadro a seguir. Então, aqui tem muitas brincadeiras, né? Tem criança soltando pipa, tem criança pulando corda, tem criança brincando com bambolê, brincando com bolinha de gude, com peão, brincando de roda. Tem criança pulando estrelinha, que a gente pulava estrelinha, pulando amarelinha, brincando de patinete. Tá vendo, ó? Ao ar livre, subindo em árvore.
Então, eram brincadeiras saudáveis, a gente caía, não ficava com aquela coisa chorando, caía, levantava, já continuava a brincar, tinha muitas amizades, combinava com os amigos, ó, a gente vai fazer lição, vai para a escola, vai fazer lição, tal hora a gente se encontra, né? Depois do almoço, e aí a gente brincava, um ia na casa do outro também brincar, dava para brincar na rua, porque não era assim perigoso como é hoje. É diferente, né? Eu coloquei aqui algumas brincadeiras, vocês podem colocar outras que vocês estejam vendo aqui na cena, tá? Eu coloquei, que eu vi ali, brincar de roda, jogar peão, pular corda, brincar ali com o bambolê, empinar pipa, pular amarelinha. Vocês podem achar, colocar outras aqui. E aí vocês vão escrever com qual delas você já brincou, tá? Acho que vocês já tenham brincado aí com alguma delas. Aqui, o que você mais gosta de fazer em seus momentos de lazer? Represente por meio de um desenho. Então, vocês vão desenhar aqui o que vocês mais gostam de fazer na hora do lazer, né? Na hora de deixar a cuca fresquinha, na hora de se divertir, tá bom? Então, é um desenho, uma cena bem bonita, façam com capricho, depois pintem, tá joia? Produção de texto, progresso, consequências e responsabilidades. Ao longo do bimestre, você viu que o trabalho no campo e na cidade passou por diversas modificações e adaptações. Todas essas transformações buscaram atender às necessidades das pessoas e muitas dessas mudanças se deram com a chegada e a evolução acelerada da tecnologia em nosso dia a dia. É preciso ressaltar que, apesar dos inúmeros benefícios trazidos pela tecnologia, muitas vezes ela causa males irreparáveis ao meio ambiente. Olha que situação mais engraçada aqui, né? Engraçado é modo de dizer. Olha aqui um grupo de pessoas falando que absurdo. Essa floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha o nosso agronegócio. Agro é de agricultura, tá? Então, olha que absurdo o que ele está falando, né, gente? Ele está falando que foi a floresta que invadiu a área deles, e não o contrário, né, gente? A floresta, ela já existia na natureza. Então, é o ser humano que está invadindo a floresta, e não a floresta que está invadindo o espaço dos seres humanos. É a mesma coisa que você querer ir lá em alto mar, dar um mergulho, aí, sei lá, dependendo da região, você acha um tubarão, o tubarão te morde e você culpa o tubarão por ele te morder. Quem foi que invadiu o ambiente de quem? Nós não somos seres aquáticos. Então, é a gente que invadiu ali o ambiente do tubarão e ele que é culpado, né? A gente tem que fazer algumas reflexões aí. Então, aqui, essas pessoas estão contentes porque está tendo construção nessas áreas, né? Construção civil. E essas estão tristes. É a destruição, você viu? E olha, até o peixinho está reclamando aqui, ó. Estão invadindo as áreas naturais aqui, ó. Então, é claro que não mexe só com a vegetação, mexe também com os animais que vivem nessas áreas. Então, tudo isso deveria ser repensado, mas parece que não. Parece que cada vez menos estão pensando nisso. Cada vez mais é esse grupo aqui, ó, que está tomando conta do mundo. As imagens destacam a interferência humana no meio ambiente. Chegou a sua vez.
crie uma propaganda ou um cartaz mostrando os impactos que essa interferência humana aqui pode fazer no ambiente, tá? Então, ó, tá vendo? Agora vai ter escrita, vai ter desenho. Vocês já criaram cartazes, né? De propaganda, né? Quando vocês criaram o zoológico, teve um outro cartaz de propaganda também que vocês criaram, de conscientização. Então, tá vendo? Isso daí vocês já podem pensar, ah, já tem um desenho para fazer hoje. Acho que esse cartaz eu vou fazer amanhã. Então, o que leva assim mais tempo, precisa também de criatividade, né? De capricho, de comprometimento, de envolvimento com a atividade. Então, vocês podem, não precisam fazer tudo no mesmo dia, gente. Vão dosando, vão fazendo um pouquinho por dia, tá bom? Sua criação. O que pode ser feito? Um grupo de pessoas deverá utilizar uma grande área de mata para semear diferentes tipos de plantas que servirão para fazer pesquisas. Você será o responsável por treinar essas pessoas. Que dicas você daria a elas quanto à preservação do solo, a preservação das árvores, a preservação dos animais, a preservação das águas dos rios e também dos moradores dessa região? Utilize o espaço abaixo para representar suas ideias. Então, esse espaço aqui, que não é abaixo, é aqui ao lado, vocês podem escolher se vocês querem escrever, né, essas dicas aqui, se vocês querem também representar por meio de desenhos. Vocês vão ter que parar, porque, ó, é sua criação. Vocês vão ter que parar para pensar um pouco nessa atividade, tá bom? Tenho certeza que vocês vão ser bem criativos. E é isso, gente. Com isso, vai dando um tchau, mandando beijos e falando que nós terminamos a matéria de história, tá bom? Então, história, a gente já terminou do primeiro caderno, do segundo caderno e agora do terceiro caderno. E a gente vai, né, terminando aos pouquinhos, uma matéria por vez, porque não vai demorar muito, a gente já vai lá na escola pegar o nosso último caderno do ano, né, que é o quarto bimestre, caderno do quarto bimestre, tá bom? E a gente vai acabar se dedicando só a ele, né? Conforme a gente for terminando uma matéria por vez, a gente vai se dedicar só a ele, ao último caderno. Coloquei aqui algumas brincadeiras, né? Que se fazia antigamente, tem muita gente que ainda preserva, faz hoje em dia, que é bem gostoso. Brincar de bambolê, aqui era cabo de guerra, né? Às vezes um grupo de um lado, outro grupo do outro, e via qual que era o grupo mais forte. Aqui, carrinho de rolimã, esconde-esconde, cabra cega. Então, a gente podia bem que resgatar, né, algumas dessas brincadeiras. Algumas delas dá para fazer até dentro de casa. Tá bom, gente? Perguntem aí para os pais, para os avós, que brincadeiras que eles faziam quando eles eram crianças. Eu acho que vocês vão ter belíssimas surpresas aí. E falem para eles ensinarem algumas para vocês, né? Para vocês não ficarem tanto só no computador, no celular, no tablet. Movimentar esse corpinho, porque o nosso corpo foi feito para se movimentar. Não foi feito para ficar tantas horas parado assim, tá bom? Gente, um beijinho da Pro e até a nossa próxima aula. Bye, bye.